Olá, meu nome é Gel Camura, vim falar aqui do Currículo Paulista, a disciplina de Educação Física. Essa aula é para o primeiro ano do ensino médio, o terceiro bimestre, o tema é esporte, a atividade número 2. Hoje nós vamos falar sobre o flag football. O que é o flag football? É uma modalidade derivada do futebol americano e o objetivo é o mesmo, avançar com a bola no território adversário até chegar à zona final para marcar os touchdowns. A maior diferença entre o futebol americano e o flag é que ao invés de você ter que derrubar, você precisa impedir o avanço, você só precisa retirar as flags que estão em todos os jogadores, um de cada lado de cada jogador. Então, caso você pegue, você impede o avanço. Lógico que existe o contato físico entre os jogadores, mas ele é muito menor comparado com o futebol americano original, onde você precisa realmente de equipamento de proteção. E aqui no flag, tecnicamente, você não vai precisar de tantos aparelhos quanto o futebol americano oficial. Bom, como é que funciona? O flag você vai jogar com dois times de cinco em cada campo. O time que tem a posse é sempre o time de ataque. E a missão, o objetivo é estar chegando na end zone, né, para marcar o touchdown. O interessante é que o time de ataque inicia sua campanha na linha de 5 jardas e tem 4 tentativas para alcançar o meio de campo e mais 4 tentativas para marcar o touchdown. As tentativas não se acumulam, então você não pode, por exemplo, vou fazer até o meio de campo e mais 7 depois do meio de campo. Não. Se você conseguiu fazer a passagem em uma tentativa, você vai ter mais 4 somente para fazer a passagem. Então, todo mundo vai conseguir tentar impedir para que a pessoa chegue até o touchdown. O campo de jogo do flag, ele tem 70 jardas por 25 jardas. Tem uma endzone de 10 jardas e uma zona de corrida de 5 jardas. O campo tem 20 jardas no meio e 7 jardas para o field goal para jogos 8 por 8. O time de ataque possui a bola e o time de defesa pode se posicionar atrás da linha de ataque. Ele tem 4 tentativas para passar o meio da quadra. E também vai ter mais 4 tentativas para fazer o touchdown. Caso não consiga, perde a posse de bola e o time adversário tem a posse. Bom, como é que a gente se defende? Como é que a gente para o avanço do time adversário? O time de defesa vai estar sempre para evitar que o atacante receba um passe ou corra com a bola. Para impedir o avanço, basta qualquer defensor retirar apenas uma das flags, não precisa tirar as duas, não. E aí a jogada tem que ser parada. Quando o time não consegue alcançar o meio ou a marca, perde a posse de bola. E o outro time começa lá atrás de novo com a linha de 5 jardas. Caso a defesa consiga roubar a bola do time de ataque, chamamos de interceptação, vai começar a próxima campanha no local onde a flag do defensor foi retirada e o time terá as mesmas 4 tentativas para atingir a meta. E quando uma equipe marcar touchdown, vale 6 pontos. E a chance de uma jogada extra para marcar 1 ou 2 pontos. Para marcar um ponto, a tentativa tem que ser iniciada na linha de 5 jardas do adversário. E obrigatoriamente uma jogada de passe, que aí vai ser a chamada área sem corrida. Para marcar 2 pontos, a tentativa deverá ser iniciada na linha imaginária de 12. Nesse caso, também pode ser uma jogada com passe ou com uma corrida. No flag football, tecnicamente não tem nenhum tipo de chute. Ele é todinho jogado com as mãos. Já no 8 por 8 é um futebol americano reduzido. E tem algumas regras já de futebol americano, tá? E também tem tanto os bloqueios quanto os chutes, tá? O que o pessoal chama o field goal. Nós vamos dar uma olhada rapidinho como é que o pessoal fala sobre o nosso flag futebol nesse 8 por 8. O que é o flag football?
O flag futebol é uma modalidade de futebol americano. É uma versão bem mais simples do esporte, sem a linha de scrimmage, sem a pancadaria. É mais habilidade, agilidade, é um jogo muito mais rápido. Ela dá o fundamento para jogar futebol americano. Então, mesmo nos Estados Unidos, é uma modalidade de inserção no futebol americano. Você vê muito em colégio, muito crianças menores, apesar de lá já ter o full pads, mesmo nas categorias mais baixas, mas o flag é uma modalidade para o pessoal pegar fundamento. Aqui no Brasil ela começou como uma porta de entrada para o futebol americano. Hoje já é difícil ter equipamento, há uns 7 anos atrás era mais difícil ainda. Então foi uma forma que os brasileiros tiveram como uma porta de entrada para o futebol americano. A dinâmica é a mesma do futebol americano. Fazer um touchdown. Assim como o futebol americano, o objetivo é a conquista de território. Então as regras são basicamente as mesmas. A gente tem 4 tentativas para alcançar o meio do campo e depois mais 4 tentativas para marcar o touchdown. E é conquistar o território adversário até chegar na zona de pontuação, que é end zone, e marcar o touchdown ou fazendo um field goal. Quais são os equipamentos necessários para a prática do flag? Boa vontade, correr bastante. É a bola, bola oval, famosa bola oval. O protetor bucal, que você fica lindona com ele. Campo legal, gramado, decente, se possível. O que está em falta no Brasil. Como equipamentos obrigatórios, a gente precisa da chuteira, que ajuda bastante, e basicamente precisa só do cinto de flag, que basicamente substitui todo o outro equipamento que a gente vê no full pads, que é capacete, shoulder pad, os protetores de coxa, porque no flag a gente não tem o contato, a gente não tem o tackle, que é a derrubada. Então no flag a jogada ela para no momento que se puxa a flag. Dessa forma é o único equipamento necessário, o contato é reduzido, a jogada para quando puxa a flag, então o mais importante é o cinto com as 2 flags. Existem, na verdade, várias modalidades de flag. O flag que a gente tem jogado no Brasil é a modalidade que a IFAF reconhece, que é a Federação Internacional, que é o flag 5 contra 5. Então, em campo são 5 jogadoras do ataque contra 5 jogadoras da defesa. Hoje no Brasil a gente joga o flag 5x5 e o flag 8x8. Existe alguma diferença de regras entre o flag masculino e o feminino? Não. Assim, para São Paulo a gente tem o feminino mais um 5x5. Não tem campeonato 8x8 feminino. Então, pensando em 5x5, a regra é a mesma, tanto para o masculino quanto para o feminino. A única coisa que muda é o tamanho da bola. O masculino joga com a bola oficial adulta e o feminino joga com a bola juvenil. No masculino tem homem, no feminino tem mulher. O tempo de jogo são 2 tempos de 20 minutos. Um intervalo de 2 minutos entre os tempos. O 5x5 ele não tem tantas paralisações. Teoricamente ele só para no 2 minutes, né? Então, mas geralmente um jogo demora por volta de uns 50 minutos, 1 hora. 1 hora, é uma vida, 1 hora. A gente já chegou a jogar jogos que demoraram entre 2 horas, 2 horas e meia. Como as regras são as mesmas do futebol americano, tem o 2 minute warning, no 2 minute warning cada passo incompleto a jogada para. Então tem as paralisações de praxe e pode chegar a ser um jogo bem longo, em torno de 2 horas. Qual o tamanho de um campo de flag? São 25 jardas de largura e 70 de comprimento. E no 8x8 são 80, contando as 2 endzones por 30. Como funciona a regra dos downs no flag? Qual o avanço mínimo? O avanço mínimo são 25 jardas para o meio de campo. Eu tenho 4 chances. Passou meio de campo, mais 4 até end zone? Mais 4 até end zone, mais 25 até end zone. E no 8 contra 8 já é mais parecido com a regra do futebol americano, são 4 downs para 10 jardas, não conseguindo os 4 downs, aí chuta ou entrega a posse para o adversário. Existem chutes no flag? Field goal, kickoff? Não existe field goal, não existe chute, nenhum tipo de chute. O único chute é chutar o adversário mesmo. Que seria uma falta. Chuta sem o juiz ver. No 8 contra 8 existe kickoff, existe punch. Na regra hoje do 8 contra 8 a gente tem field goal, apesar de poucas equipes utilizarem, mas existe sim, está previsto os chutes no 8 contra 8.
No flag, o que encerra a jogada é ou a bola morta, qualquer contato com a bola no chão, um passe incompleto, ou se o jogador derruba a bola, o que seria um fumble no futebol americano, no flag é considerado bola morta e para a jogada. Ou no caso de uma jogada que está correndo, a retirada da flag ao invés do tackle, a jogada é dada como acabada. O objetivo é não ter nenhum contato físico, né? Existe, mas o objetivo é não ter nenhum contato físico. O ball carrier ele não pode ter nenhum contato com os defensores, é considerado stiff arm, é considerado um bloqueio legal. Então o ball carrier ele não pode ter nenhum tipo de contato com o defensor que está vindo tirar a flag dele. Não pode dar tapa, não pode dar stiff arm, esses contatos não são permitidos. No 5x5 não existe bloqueio, o bloqueio do 5x5 é você ficar parado. Quando alguém do seu time recebe a bola e está com a posse de bola, todos os outros jogadores devem parar no local e ficar. Se você, porventura, parar na frente de um defensor e atrapalhar ele ali, você está parado. Você tem o direito de lugar e você pode ficar ali. Contatos permitidos que a gente tem no flag são os bloqueios na linha, então, da mesma forma, mão espalmada na região do peito. Os bloqueios de bump, cornerback e wide receiver são permitidos também. Então, as grandes diferenças são nos contatos com e do ball carrier. Quais são as formas de se pontuar no flag e quantos pontos vale cada uma? Mesma coisa do futebol americano, touchdown, que vale 6 pontos. Você pode escolher marcar uma jogada extra de 1 ponto, que é da linha de 5 jardas, ou você faz uma jogada da linha de 12 jardas, que vale 2 pontos, ou safety de 2 pontos. No 8x8, também touchdown, valendo 6 pontos, a conversão de 1 ou de 2 e o field goal, que existe também valendo 1 ponto. Tô aqui com o Dan Miller, ele que é head coach do São Paulo Storm, do time do full pad masculino e do time também do flag, da seleção brasileira. Então, Dan, ninguém melhor que você para responder aí. Qual a importância do flag football para quem pretende ir pro full pad? Acho que o flag football é importante por diversas razões. Assim, você pode ser uma ferramenta de aprendizado, pode ser uma ferramenta de recreação. Para as crianças que estão começando, dá para aprender muito fundamento de futebol americano. Apesar de não ter contato, apesar de não ter o tackle propriamente dito, aqui você aprende muito recepção, você aprende o passe, você aprende a se movimentar em campo, é super importante e válido também participar ou aprender bastante do flag e depois fazer essa transição para o futebol americano. O Cronos esse ano está fazendo a transição para o full pads, né? O time tradicional do flag esse ano mudando para equipado. Qual a importância do flag football para quem pretende ir para equipado? Cara, o flag football, como eu falei, é uma modalidade que te possibilita entrar no mundo do futebol americano, ela possibilita entender os fundamentos, ela dá muito fundamento, dá muita base, tanto que é utilizada dessa maneira nos Estados Unidos também, como a incursão no futebol americano. Hoje, com o futebol americano mais difundido, tem muita gente que já entra direto no futebol americano, mas há 7 anos atrás, lá quando eu comecei, o flag era a melhor forma de se aproximar do esporte. Então é realmente a porta de entrada, é o beabá, é pegar fundamento e começar a se desenvolver para a pancadaria que vem depois do futebol americano. Recapitulando, hoje nós vimos o que é flag football, como funciona o flag football, como avançar e como defender. Eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa pequena aula. Eu gostaria que vocês curtissem, compartilhassem e se inscrevessem no nosso canal. Muito obrigado!